Bom dia, boa tarde, boa noite. Na aula passada começamos a falar de hidrostática, né? E falamos sobre, demonstrando na real a lei de Steven, o teorema de Pascal, e falamos um pouco sobre a equação da continuidade, só que eu acabei me antecipando um pouco, porque a equação da continuidade já é um conteúdo que é da hidrodinâmica, que envolve descrever o movimento num fluido. Então, vamos continuar então com a parte de hidrodinâmica, que tem bastante conteúdo e, embora a maior parte do conteúdo de hidrodinâmica eu não vi com detalhes na minha graduação, eu vi só até a equação de Bernoulli, a maior parte do resto do conteúdo são aplicações específicas da equação de Bernoulli ou outros conteúdos como circulação, vórtices, etc., aplicações na biologia, número de Reynolds. Mas, mesmo assim, mesmo não tendo visto essa parte depois da equação de Bernoulli na minha graduação, eu montei uma aulinha sobre esses temas, que eu acho importante, embora eu não vou falar com tantos detalhes e com tanta propriedade como se eu falasse um tema que eu vi na graduação, e que eu fiz prova do tema, etc. Bom, então, para começar, a questão da hidrodinâmica, como que a gente pode descrever um movimento num fluido? Uma maneira básica, que seria aplicar o cálculo diferencial integral, seria calcular, por exemplo, a velocidade e a posição de cada ponto do fluido, cada partícula do fluido, né? Então, vamos supor que a gente divide um fluido, uma massa de água, de qualquer outro fluido, entre elementos infinitesimais de volume. Então, você imagina que existe cubos minúsculos com volume dV, infinitesimal dV, e a gente tenta descrever de forma que esse volume seja suficientemente pequeno para descrever como se fosse uma partícula, um átomo, uma molécula, e você descreve o movimento de cada uma das partículas através de uma fórmula que depende da posição R e do instante t, e se você conseguir escrever para cada partícula, você consegue escrever para o fluido inteiro, né? Então, lembrando da última aula que a gente viu sobre a equação da continuidade, a gente viu que para um determinado fluido, uma seção transversal, com áreas diferentes, nós temos ρ1 vezes A1 vezes V1, velocidade, é igual a ρ2, área 2, velocidade 2. Vamos considerar agora um fluido incompressível. O que quer dizer isso? Incompressível quer dizer que a densidade dele é constante. Se a densidade dele é constante, ρ1 é igual a ρ2. Então, corta, né? Logo, ficamos então com a fórmula clássica que vimos na aula passada, A1V1 é igual a 2V2. Nada mais é que a lei de conservação da massa para um fluido. Bom, podemos escrever isso de uma forma um pouco mais sofisticada, usando, por exemplo, um teorema de cálculo 3, que chama teorema de Gauss, que ele relaciona uma integral de superfície com uma integral tripla de volume. Então, pelo teorema de Gauss, nós temos integral de superfície, esse círculo significa uma superfície fechada, né, de ρ, V, produto escalar com um vetor normal à superfície, ds, que é um elemento de superfície, é igual menos a variação da massa em relação ao tempo, que é igual a menos
ddt integral tripla de volume de ρ dv. Então, o teorema de Gauss ele relaciona uma integral de superfície fechada com uma integral tripla, também chamado de teorema da divergência. Bom, isso nada mais é do que a lei da conservação da massa para um fluido. Só pegar um giz novo aqui. Bom, agora vamos para outro tema, que é como a gente pode descrever as forças num fluido movimento. Vamos lá, forças num fluido em movimento. Bom, lembrando então que nós temos uma variação da massa, vezes uma aceleração, que é igual a ρ a, que é a variação do volume. Isso aqui vai ser a variação das forças volumétricas envolvidas no fluido, mais a variação das forças superficiais. Essa parte inicial eu estou falando mais rápido um pouco, porque eu não acho tão importante assim, mas mesmo assim eu vou falar. Bom, então, variações das forças volumétricas e das forças superficiais. Com isso, então, podemos calcular essa soma de variação como del F mais delta Fs, que é igual a F, a função F, menos gradiente. Gradiente é um operador que serve para calcular as derivadas, só que em todos os eixos. Então, por exemplo, você tem um plano cartesiano aqui, x, y, z. Eu tenho uma função, vamos supor uma superfície aqui. Eu tenho uma certa superfície e você quer calcular a variação da reta tangente a um ponto, a um elemento infinitesimal de superfície, em relação a z, em relação a y, em relação a x. Normalmente, se for calcular só no eixo, você usa df dx. Só que como a gente tem 3 eixos, a gente usa um operador chamado gradiente, que pode escrever ou grade ou esse símbolo que é o nabla. Gradiente de f que é igual a df dx na direção y mais df dy na direção j mais df dz na direção k. Bom, então aqui gradiente da pressão vezes variação de volume. Esse Fzinho nada mais é que menos gradiente
de ρ GZ. Lembrando da lei de Stephen, né? Então, com isso, ρ A é igual a menos gradiente de P mais ρ GZ. Ou então, ρ A é igual a F menos gradiente de P. Bom, então, com isso agora, vamos demonstrar a famosa equação de Bernoulli, que ela descreve o movimento de um fluido considerando uma secção transversal em áreas diferentes. Eu vou desenhar aqui, vai ficar mais claro. E a gente vai usar essas fórmulas que a gente acabou de ver agora. Então, eu vou apagar aqui, porque senão não cabe no quadro. Equação de Bernoulli. A equação de Bernoulli também considera um fluido como incompressível, ou seja, densidade é igual a constante, ou seja, considera um fluido ideal, ou seja, não tem viscosidade, não tem atrito, viscosidade, força de resistência, movimento. E a equação de Bernoulli é uma forma de descrever as equações de conservação de energia, porque tudo na física é conservação de energia, só que para os fluidos, né? Então, vamos aqui desenhar um esquema. Imagine que você tem um eixo. Vou pegar um pouco mais baixo. Você tem um eixo Z. Você tem um certo superfície, vamos supor que seja um cano, né? Só que ele vai ter uma diferença de altura de forma que aqui temos uma área 1 e aqui uma área 2. Aqui tem uma certa altura, vamos chamar de Y1, e aqui Y2. Vamos pegar uma certa seção transversal desse tubo. Vou chamar aqui de ponto 1 e aqui ponto 1'. E aqui mesma coisa. Vou chamar de 2 e 2'. Bom, para a gente calcular
Primeiro, a gente tem que calcular a variação de volume em cada área, né? Então, vamos calcular a variação de velocidade em cada área. Variação de velocidade, não está certo, variação de volume mesmo. Variação de volume em 1, que é igual o lado de 1 vezes a área 1, que é igual... Lembrando que lado, vamos considerar que lado aqui, a comprimento, seria um deslocamento, né? Uma distância. Distância, pela fórmula básica da cinemática, é velocidade vezes o tempo, né? Então, vamos considerar aqui V minúsculo, V velocidade em 1, vezes um ΔT, vezes a área 1. Mesma coisa com a variação de volume 2. L2, A2 é igual vezes M2, ΔT. O tempo é o mesmo, né? A2. Esse conjunto dessas duas equações eu vou chamar de 1. Agora, como tem a lei da conservação da massa, vou chamar um segundo grupo de equações, ΔM1 é igual a ΔM2. Lembrando que densidade é massa sobre volume, então variação da massa é densidade vezes variação do volume. Então, ΔV1 é igual a ρ ΔV2. Lembrando que a densidade é a mesma porque o fluido é incompressível. Bom, então, juntando essas equações 1 e 2, esse grupo de equações 1 e 2, nós temos pela equação da continuidade, né? Rho V1 ΔT A1 é igual a Rho V2 ΔT A2. Tempo é o mesmo, corta, Rho é o mesmo, a gente fica de volta para a equação da continuidade, V1 A1 é igual a V2 A2. Só que, vamos agora calcular o trabalho envolvendo as forças gravitacionais e o trabalho da força peso, né? Bom, vamos então, trabalho é igual a trabalho de G mais trabalho da pressão, perdão. Bom, com isso, lembrando que trabalho é igual a menos integral do ponto 1 a 2 da força, que depende de R, né? dr. No caso da força-peso, né? Força é igual a variação da massa vezes G, vezes um vetor J, porque nós estamos em Y, né? E dr, o infinitesimal, é igual a uma variação dy, né? Versor J. Se a gente jogar essas duas fórmulas aqui, ó, força, ΔM vezes G, vetor vezes versor J. E jogar o dr aqui, o versor, entre aspas, o versor J, produto escalar com ele mesmo, J, some, porque vai dar 1. Então, vamos ficar então com trabalho de G é igual a menos integral de 1 a 2 ΔM G versor J dy versor J
ou seja, menos integral de 1 a 2, delta M G dy, que o professor J some, né? Bom, com isso, se eu estou variando aqui o dy, né, de 1 a 2, vai surgir um y que vai de 1 a 2, então y2 menos y1. Logo, vou fazer direto, menos del M G y, integrando dy, surge um y de 1 a 2, então 2 menos 1, então fica y2 menos y1. Agora, vamos calcular o trabalho da pressão. Então, trabalho da pressão, lembrando que pressão é igual a módulo da força sobre a área, logo, força é igual a pressão vezes área. Então, trabalho da pressão é igual a P1 vezes A1, vezes força, trabalho é força vezes deslocamento. O deslocamento aqui do caso da pressão vai ser no eixo Z, né? Porque ele vai, a direção do movimento é para lá. Então aqui vai surgir então direto, né? Z2 menos Z1. Isso no ponto 1, né, na área 1. Já na área 2, menos P2 A2 vezes C2 menos Z1. De modo que o trabalho da pressão é igual a P1 vezes A1 vezes delta Z menos P2 A2 delta Z. Isso aqui nós temos uma área vezes um comprimento, ou seja, nada mais é que volume, né? Então, volume 2, aqui, volume 1. Se é volume, então, área vezes deslocamento, volume, vezes comprimento, volume. Se é volume, podemos relacionar com a fórmula da densidade e escrever em termos de ρ e m. Então, o trabalho da pressão é igual a P1 vezes delta M1 sobre ρ menos P2 delta M2 vezes ρ. Ou então, já que o ρ mesmo, né? Delta M sobre ρ vezes P1 menos P2. Né? Lembrando da conservação da massa, a massa dos dois é o mesmo. Né? Com isso, do teorema de trabalho, vou ter que apagar agora, porque está com pouco espaço. Não, ainda dá para fazer. O teorema de trabalho e energia, lembrando de fiscal 1, trabalho, variação, energia cinética. Ou seja, trabalho é igual a meio de delta M2 V2 ao quadrado menos meio de delta M1 V1 ao quadrado. Agora, então, a gente já tem uma fórmula do trabalho da pressão, uma fórmula do trabalho da força gravitacional. A gente junta essas fórmulas aqui e acha o trabalho total.
Então vou ter que apagar aqui. Juntando essas fórmulas, então, nós temos menos delta mg vezes y2 menos y1 mais delta m sobre rho vezes P1 menos P2, que é igual, isso aqui é o trabalho, né? É igual a variação da energia cinética. Então, meio de delta M2 V2 ao quadrado menos delta M1 sobre 2 V1 ao quadrado. Bom, com isso, nós podemos cortar delta M em tudo, já que é igual, né? Logo, nós temos, então, G, Y1. Ou eu vou colocar tudo que tem 1 de um lado e tudo que tem 2 do outro. Então, G, Y1 mais V1 ao quadrado sobre 2 mais P1 sobre rho é igual a G, Y2 mais V2 ao quadrado sobre 2 mais P2 sobre rho. Percebe-se aqui que os dois lados são iguais, só muda o ponto 1 e o ponto 2. Logo, se só muda o ponto, eu posso dizer que essa fórmula aqui, de um lado só, tirando os índices 1 e 2, é igual a uma constante, já que os dois são iguais. Logo, nós temos que P, pressão sobre rho, mais velocidade, que eu vou botar um vetor para não confundir com volume, né? V ao quadrado sobre 2 mais GY é igual a uma constante. E essa é, então, a famosa equação de Bernoulli. Só que, para ficar igual ao livro, o formato, eu vou só multiplicar aqui por rho. Então, nós temos pressão mais rho, velocidade ao quadrado, sobre 2, mais rho, GY, é igual a uma constante, temos então a famosa equação de Bernoulli, muito útil para a hidrodinâmica, muito útil para entender como um avião funciona, já que o ar ele é um fluido, né? E o fluido ele é líquido e gás, né? E, por exemplo, na aerodinâmica, né, dos aviões, no formato da asa dele, eu vou explicar isso com detalhes mais para frente, quando eu falar de tubo de Pitot e tal e outras coisas. O formato da asa do avião tem um formato específico de forma que as linhas de fluido, de ar, passem por ele de forma a diminuir o atrito, né, com o ar e fazer com que ele voe, né, e equilibre a força-peso dele com o empuxo que o ar exerce. Equilibre as forças, empuxo, perdão, não empuxo. Equilibre as forças no ar, né, com a hidrodinâmica. Bom, eu não sei, acho que a aula já está muito grande, então vou terminar por aqui, continuo na próxima. Obrigado a todos que assistiram, até mais.